eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 17 ao 20. Eu já preguei nessa mesma passagem, mas esse sermão é totalmente diferente, tá bom? Eu não estou reaproveitando o sermão, não. Esse aqui é novinho, tá? Está cheirando o pão que acabou de fazer. Neemias 2, 17 a 20. Diz assim: Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas ao fogo. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Curva sua cabeça. Bendito Deus, a tua palavra foi aberta diante dos teus filhos. Há uma grande obra a ser feita, e a tua palavra, Senhor, precisa ser entendida. Tenha misericórdia do teu servo que vai pregar. Usa nas tuas mãos. Abençoa o coração das pessoas para que entendam e absorvam essas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, se nós começarmos no capítulo 1 de Neemias, nós vamos ver que alguns irmãos haviam chegado de Jerusalém. Jerusalém havia sido destruída por Nabucodonosor. E já fazia 70 anos. E o povo que ficou para trás, não sei se vocês lembram, Nabucodonosor veio, levou a primeira leva. Nabucodonosor veio, levou a segunda leva. Nabucodonosor veio de novo e destruiu o muro, o templo e tudo, arrasou. 70 anos depois, essas pessoas que foram deixadas para trás, ainda estavam lá morando. E chegou alguma dessas pessoas, ali onde estava Neemias, ali no centro do poder da Babilônia, e Neemias perguntou para ele: como é que está a nossa terra? E eles disseram: assolada. Não tem muro, não tem templo, e o povo que vive lá, vive na miséria. Neemias começou a chorar e a clamar a Deus. Chorar e aclamar a Deus. E ele pede para Deus: Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Ele faz uma oração, porque ele vai falar com o rei Artaxerxes. E ao servir a Artaxerxes com as bebidas, Artaxerxes nota que ele está triste. E pergunta para ele: o que aconteceu? O que aconteceu com o seu rosto? Por que está triste se você não está doente? O que está acontecendo? E Neemias fica com muito medo, porque não poderia aparecer triste diante do rei, ele poderia morrer.
Mas ele diz para o rei: como eu poderia estar contente se a minha cidade, onde estão os sepulcros dos meus pais, está desolada e as portas consumidas pelo fogo? Não tem mais nada. Os muros estão caídos e as portas dos muros foram queimadas. E aí, o rei, conversando com ele, falou para que, se ele quisesse, ele poderia ir visitar a sua terra. E Neemias pede para o rei algo que, se ele não poderia aparecer nem triste diante do rei, agora era uma ousadia muito grande. Ele fala para o rei: viu, rei, eu vou voltar lá, mas se te aprouver, me dê uma carta de recomendação aonde eu possa passar por todos os teus amigos e inimigos. Mas além disso, permita que nós cortemos madeira das tuas terras, que nós usemos o material para poder reedificar a cidade, se é do teu agrado. E o rei manda fazer isso. Então vai. E ele chega em Jerusalém, mas ele não fala nada porque ele está lá, porque ele chegou. Nada. Ele não contou para ninguém o que estava no coração dele para fazer em Jerusalém, que era reconstruir os muros e depois erguer o templo do Senhor. E um dia à noite, ele pega o seu animal, o animal que ele veio de viagem, porque em Jerusalém estava tão pobre que não tinha nenhum animal de montaria. Ele pega o dele e ele vai fazer inspeção no muro, e ele passa porta por porta, e todas estão destruídas, e todos os muros estão caídos, todos, de tal forma que os juízes, os magistrados que ainda moravam ali, os sacerdotes, não sabiam e nem entendiam o que ele estava fazendo. Ele não contou que o rei era a favor dele, não falou nada. No versículo 16 diz: eles não sabiam, os magistrados, onde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Eles estavam tentando reconstruir sem forças e sem dinheiro. E aí entra no versículo que nós acabamos de ler. Ele vai abrir então o coração para esses homens que estavam tentando reconstruir sem material, sem mão de obra e com pouco dinheiro. E ele diz: então eu lhes disse, para esses homens que estavam lá: estáis vendo a miséria que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, ou seja, deixemos de ser vergonha. E aí, Neemias falando: eu lhe declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras do rei que me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Evidentemente, eu quero falar hoje: levantemo-nos e edifiquemos. É claro que a nossa igreja não está assolada. Claro que não. É claro que nós não estamos nas mesmas situações que eles. Claro que não. Porém, nós conseguimos tirar algumas lições dessa parte, dessa leitura que nós fizemos. Nós estamos em uma grande obra. A Betel está numa grande obra. E ele diz: vede a miséria em que nós estamos, Neemias, quando ele olha para tudo derrubado. Nós não vemos isso.
Porque nós temos uma igreja muito bonita, um lugar muito bonito. Neemias não ignora o problema, mas convida o povo a olhar para a situação que Jerusalém estava sem muro, sem templo, sem nada. E quando nós olhamos para a nova construção que nós estamos fazendo, talvez alguém possa pensar assim: será que é o momento? Será que nós não estamos nos adiantando à vontade de Deus? Pois é. Então, eu gostaria de mostrar algumas coisas, o porquê que nós precisamos de uma nova igreja. Por que você precisa? Deus nos deu essa casa bonita, mas deixa eu perguntar, quantas janelas ela tem? Quantas? Quantas? Para entrar ar. Uma janela. Só aquela ali. Tem 2 ventiladores puxando. Quando essa casa está cheia, nós sentimos como se fosse um forninho, e tão quente que ela está, né? O que mais? Os irmãos já notaram que tem uma goteira bem ali? Tem uma goteira bem na frente do irmão Marcos. E quando chove muito, todo isso aqui cai aqui em cima. E nós fomos ver como é que a gente podia resolver isso. Na verdade, para resolver mesmo, vai ficar muito caro. Muito caro. Então, são problemas que temos no telhado e aqui atrás problemas que temos nas calhas. Então, quantos banheiros nós temos? 2. Tem muita gente. Então, meus irmãos, quantos estacionamentos nós temos? Está vendo? O que mais? Aonde nós estamos localizados é no meio da comunidade, não é? E nós não conseguimos muitas vezes estacionar perto. O povo, né, tem suas garagens e tudo mais. Então note, meus irmãos, que eu sou grato a Deus, e vocês também devem ser, por essa igreja limpa, bonita, cheirosa, mas que já começou a não comportar mais a necessidade da igreja. Hoje cedo nós fizemos a nossa escola bíblica dominical, eu com os jovens na minha sala, e estava muito quente. Quando a gente fecha aquela porta de vidro, fica muito quente. Aqui embaixo também, no porão, não tem um banheiro ali para as crianças. Então, meus irmãos, apertado, pequenininho, que serviu quando nós éramos menores, mas que nós começamos a ter uma necessidade maior. E quer saber? Nós vamos crescer cada vez mais. Em nome de Jesus. E essa igreja não vai comportar, já não está comportando agora todas as necessidades. Amanhã vai comportar muito menos. Então note, assim como Neemias foi para os magistrados, para os nobres, para os sacerdotes, para os judeus e disseram: olha, vocês estão tentando construir o templo, construir os muros, mas está tudo desolado. Deixa eu falar uma coisa, eu vou dar uma boa notícia. O rei está a nosso favor. E ele nos deu o material que nós precisamos, nos deu cartas que nós precisamos para reconstruir. Isso é uma boa notícia para nós. Então veja que Neemias também, ele poderia, como ele estava chegando e é copeiro do rei, falar assim: vocês estáis assolados, vocês estão... Não, ele falou assim: nós estamos. Ele se inclui no meio, ele tem um amor por aquela terra, por aquela igreja, por aquele trabalho. Irmãos,
A praia é da Betel. Nós, um dia, prestaremos conta diante de Deus pelas mortes que estão acontecendo aqui e pessoas que não ouviram adequadamente o Evangelho de Cristo. Nós precisamos ganhar toda essa região para Jesus. Deixa eu falar uma coisa, e seja bem sincero, meus irmãos. Se você tiver uma igreja bonita, igual igreja, uma fachada de igreja, tudo de igreja, e tiver um salão, em qual você vai? Na igreja. É uma identificação. É algo que diz, aqui existe uma ordem, aqui existe... E vai fazer com que as pessoas que nós vamos pregar o Evangelho vá para esta igreja, igual está vindo para cá, mas também vai para lá. O templo, meus irmãos, é um testemunho público da igreja, é um testemunho público da glória de Deus. Uma igreja bem cuidada, espaçosa, para o povo poder fazer as suas atividades, ela honra o nome de Jesus Cristo e o nome da vizinhança. E é isso que nós queremos. Uma igreja bonita, iluminada, com ar-condicionado, para os irmãos brigar. Estão com frio. Eu já dirigi igreja grande com ar-condicionado. Então era assim, põe 25 graus. Alguns falavam, 25 é pouco. E as outras, que frio. Tá? Mas nós vamos resolver isso também. Deus vai nos abençoar. O versículo 18 diz assim, versículo 18. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Então veja só, o povo, ele não se anima só, normalmente por causa de números, de planilhas, mas se anima quando você mostra o agir de Deus na igreja. Neemias está mostrando o que Deus fez. Ele vai contar para os magistrados, para os sacerdotes, para os demais judeus, vai falar assim, olha, eu não posso aparecer diante do rei triste, e eu apareci. E eu pedi para o rei uma coisa que poderia custar a minha vida. Eu pedi permissão para vir aqui e pedi mais. Eu pedi para ele dar todo o material para nós reconstruirmos. Ele deu a permissão e deu o material. Qual que é o resultado disso? Ora, se o rei deu o material, deu a permissão, é lógico que Deus está nesse negócio. Porque ele orou antes, ele pediu antes de entrar na presença do rei, ele pediu. Nós lemos aqui no capítulo 1. Vamos voltar para nós? Para quem está aqui desde o começo, me ajuda a lembrar. Foi logo após a Covid. A igreja tinha poucas pessoas, aliás, só tinha esses bancos aqui, esses mais claros, esses não tinham. E nós começamos. E quando nós começamos, eu já trouxe esse piano. Mas quando nós chegamos aqui, não tinha ninguém para tocar. O que é que nós fizemos, igreja? Vocês lembram? Oramos. E nós oramos para quê? Para Deus mandar um pianista. E Deus manda uma flautista. A Noemi. Meus irmãos, a Noemi, ela está aqui por causa de Deus. Foi Deus que deu de presente para Betel a Noemi. Porque ela teria um monte de outras igrejas para ir, mas Deus tocou no coração dela para ficar aqui, com o pouco de gente que estava aqui, e longe da casa dela. Mas ela, não, pastor, é aqui.
E ela está aqui com a gente até hoje. E ali ela começa um trabalho com as crianças e tudo mais. Mas o piano não tinha ninguém para tocar. Vocês lembram do nosso grupo de louvor? Ele era pequenininho. Bem pequenininho. Lembra do nosso som? Nosso som não era bonito igual está agora. A nossa mesa de som também, ela não era boa igual agora. O que é que nós fizemos? Oramos. Deus deu o som? Deu. Deu a mesa? Deu. Vamos voltar para o piano. O piano está aí, ninguém toca. E aí, nós ganhamos os violinos. Ganhamos os violoncelos, violinos. Ok, e agora? Vamos orar para Deus mandar um professor de violino. Quem Deus mandou? O Júnior. Deus mandou o Júnior. O Júnior vem para uma igreja pequena, uma igreja longe da casa dele. Eu sei que ele é assediado, a Noemi também. Mas o que faz eles ficarem com Cabetel? O Espírito Santo de Deus. Eles sabem que Deus tem uma obra nessa igreja e por isso eles abraçaram. E aí você descobre que além de violino, ele é pianista. A gente trazia todo domingo um pianista da Central para tocar aqui. E era muito difícil. Eles têm pelo menos 5, mas nem todos podem todos os domingos. Mas conseguimos um pianista. Aí nós gostaríamos de ter um coral. O que nós fizemos, irmãos? Oramos. Nós temos coral? Temos. Aí nós falamos assim, nós vamos ter uma orquestra maravilhosa, linda. Essa orquestra linda e maravilhosa está na cena. Está aqui, ó. Está vendo? Está aqui. Então, nós já temos a Melissa, temos a Luísa, temos a irmã Magda, que aprenderam aqui e já estão tocando. E tem outros que já vieram e agregaram, e vai chegar mais. E a nossa orquestra já está tocando. Porque nós oramos. Mas no meio de tudo isso, está eu e o irmão Éder. E aí, eu e o irmão Éder, aqui nós falamos, meu Deus, nós precisamos de ajuda. Senhor, nós precisamos de homens para nos ajudar. Aí vem o irmão Paulo e a irmã Esther. Eles estão na Central, lá perto da casa deles, uma igreja grande, cheia de recursos. Mas aonde Deus mandou eles? Aqui. E nós continuamos orando. Senhor, manda mais. Aí Deus fala no coração do irmão Israel, nosso presbítero, e Deus manda o segundo presbítero para nós. Nós estamos agora com 3 presbíteros. Porque nós oramos. Vocês estão percebendo? Eu esqueci de alguma benção que nós oramos? O Dorival, o irmão Norival agora, na terça e na quarta está tocando o seu violão. Nos cultos, nas casas. Eu esqueci isso. Orando para o Senhor expandir a nossa obra. Senhor, dá-nos meios, estratégias para nós expandirmos. Então começamos os cultos nas casas. Professoras para as crianças. Não tínhamos, começamos a orar. Era só a irmã Val. Temos pelo menos 4 hoje. Estão percebendo? Estão percebendo? Versículo 18. Eu lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então dissera, disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Ok. A igreja foi crescendo. Hoje, entre membros e congregados, nós estamos em aproximadamente 90 pessoas.
membros congregados e crianças. Nós estamos mais ou menos em 90 pessoas, o que é uma bênção maravilhosa. E olhando para frente, nós já enxergamos essa igreja aqui 3 vezes mais. Senhor, onde vai pôr esse povo? Vamos orar para pedir para Deus nos dar um terreno. Não foi isso? Quando nós quisemos um terreno, o que a igreja fez? E o que a igreja fez, irmãos? Orou. E Deus? O que Deus fez? Deus deu. Meu Jesus! Espera aí, aonde mais dói no bolso de uma pessoa? Ou quer dizer, onde mais dói o corpo de uma pessoa? É o bolso. Nós entregamos 2 terrenos que juntos, vamos dizer que dá uns 320, 330 mil, e pegamos uma área de 1.250 metros no valor de pelo menos 600, 650 mil. Essa diferença de 300 mil foi doação. Tem gente que não tem uma casa de 300 mil. Deus deu um terreno com a diferença de 300 mil para nós. Beleza, agora, o que nós vamos fazer, pastor? Bom, agora que a gente já tem tudo isso, nós vamos agora esperar o dinheiro entrar. A hora que a gente tiver um bom dinheiro, aí a gente começa a fazer a obra. É assim? Não, não é assim. Hã? Os diáconos chegaram, o diácono Hamilton, sim. Chegaram muitas pessoas, as irmãs ali do fundo chegaram, muitas pessoas, e vão chegar mais. Então veja, que nós estamos, quando o Neemias falou essas palavras, olha o que os magistrados e todos os demais responderam: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Note, eles foram contagiados pela fé de Neemias. Quando Neemias mostrou tudo o que acontecia, meu Deus, eles olharam e falaram assim: só pode ser a mão de Deus. Então veja, meus irmãos, além de tudo isso que eu falei, pessoas de outras igrejas estão chegando, almas se converteram ao Senhor nesta igreja e foram mudadas as suas vidas. Nesta igreja. Note, Deus está trabalhando nesta igreja, casamentos foram restaurados nesta igreja. Você talvez não saiba, mas o pastor sabe. Casamentos restaurados, instrumentos musicais, que foram, tudo Deus deu. Tanto na parte espiritual quanto na parte material, Deus deu tudo isso. O ânimo então deles não veio através do decreto do rei, não veio pelo número de coisas que eles tinham agora para construir, veio pela fé. Se Deus está fazendo tudo isso, é claro que Ele está aprovando a obra dele na Betel. Meus irmãos, Deus só investe, escuta o que eu vou falar, Deus só investe nas igrejas que estão dentro da sua vontade e do seu plano. A Betel, ela é comprometida com o ID de Jesus Cristo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, será salvo. O que não crer, será condenado. Essa é a nossa missão. Todos os departamentos, eu já disse, são todos missionários. E qual é a visão da Betel? Crescer para ser poderosa? Não. Crescer para ganhar todo esse bairro que está ao redor, porque Deus colocou isso nas nossas mãos. Para quê? Para a igreja ser grande? Não, para essas vidas viverem melhor, porque o evangelho é poder de Deus.
Tem pessoas hoje sofrendo na praia. Tem pessoas hoje que não conhecem Deus. Já ouviu falar pela televisão ou por alguma outra pessoa, mas conhecer Deus por experiência que nós temos, não conhece, porque muitas vezes nós falhamos. E quando eu vim para cá, eu parei meu carro lá em cima, olhei. Parei ali onde é hoje aquela academia, por ali, na Rua Maranhão. E olhei para tudo isso e falei, Senhor, o que é isso? E eu senti no coração, essa é a Canaã. E eu dei para Betel. Ah, mas tem outras igrejas, Assembleia, tem Batista. Eu não importo com isso. Nós não importamos. Porque Deus deu para Betel. É da Betel isso aqui. E nós vamos. E vamos encarando. E vamos em frente. Mas, como toda obra, toda boa obra e toda obra de Deus, tem obstáculos no caminho. Olha o versículo 19. Porém, Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Quem é que vai fazer prosperar, meus irmãos? O Deus dos céus. Sempre que a igreja decide avançar, ela encontra problemas. Irmãos, vocês acham que até a nossa próxima igreja, a igreja nova, ficar pronta, nós não vamos enfrentar nada? Nada. Vai ser mil maravilha. Não vai. Já estou avisando já. O diabo vai semear coisa dentro da igreja para os irmãos brigar. O diabo vai semear contenda para que os irmãos parem de trabalhar. Ele vai querer fazer essas coisas. Tá certo? Aliás, nós nem começamos e já tem invejoso. Uma irmã aqui da igreja falou, pastor do céu, tem gente se coçando. Ela me contou. Então, o Sambalat e Tobias, que são as críticas, as dúvidas e tudo mais, virão. Mas meus irmãos, quanto nós temos guardado para construir? Nada. Quanto nós pedimos para alguma igreja? Nada. Nada. Se nós não pedimos nada e nós vamos construir essa igreja, escuta, para quem é a glória? É Deus. Meus irmãos, vocês acham que Deus fez tudo isso que nós acabamos de falar e não ia nos abençoar na construção dessa igreja, irmãos? Vocês acham? É claro que Deus está aprovando a obra que vocês, que nós estamos fazendo nesse bairro, nessa igreja, e Ele vai nos dar bom êxito, irmãos. Ele nos fará prosperar. Os que estão de fora, quando a gente avança, né? Eles começam a criticar, escarnece, despreza. Ele quer atacar a autoconfiança da igreja. Não vai conseguir. Aí você fala, eu mesmo não vou não. Eu não tenho essa autoconfiança. Mas eu creio no Deus que pode todas as coisas. Então as críticas são boas. A hora que a crítica vier e falar assim, vocês não vão conseguir, fala, nós não. Mas Ele vai. E nós vamos, irmãos. Um confia em carros, em cavalos, em poupança. Uns confiam em políticos que vão dar dinheiro. Uns confiam em empresários. Mas nós confiamos no Deus, Senhor Todo-Poderoso. Ele é o dono da prata e do ouro. E Ele vai fazer prosperar. Neemias no discurso não discute esses
recursos com os críticos, ele aponta para o alto. Se Deus quiser usar doadores influentes, Ele usa, se Ele quiser. O que nós não aceitamos, escuta, não é para aceitar doação de político. Político não tem parte nesta obra. Olha o que está falando o versículo 20. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Político não tem parte, direito e nem memorial nessa construção. Quem quiser doar, pode doar. Mas nós não vamos ficar devendo favor para ninguém. Porque quem nos vai dar recursos é o Senhor Todo-Poderoso, dono da água, da prata e do ouro. Amém? Não vai. Então, se algum político chegar perto de você e falar assim: olha, eu recebi uma emenda parlamentar que é para a prefeitura de Americana, mas está sobrando lá 50 mil. Você fala assim: vai-te, Satanás. Põe a mão assim e fala assim: ó, aparta de mim, Satanás. Nós não precisamos deles. Nós precisamos de Deus, da sua fé. Agora olha o que eles disseram e o que eu quero hoje repartir com a igreja. E então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para toda a obra. A nossa única função é sermos servos obedientes. O resultado, a prosperidade, depende de Deus. Então, eu deixei com vocês já essa folha. Eu gostaria que vocês já deixassem ali fora, que nós queremos mapear para ver os dons de cada um. Isso não significa que depois que você pôr o nome ali, nós vamos obrigar você a fazer, porque isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. É só para saber o que é a igreja, o potencial da igreja, só isso. Ninguém vai te constranger a nada. Assim como Deus não constrange, nós não vamos constranger a nada. Vai fazer se quiser. Mas nós queríamos saber as habilidades, porque nós vamos montar alguns grupos para coordenar o trabalho, para fazer, cada um vai fazer um trabalho diferente. Um vai coordenar mais a parte de engenharia, outro vai coordenar mais a parte de fazer as coisas, outro vai, isso provavelmente vão ser para as irmãs da SAF. Eu vou deixar o departamento da oração para vocês coordenar, para fazer relógio de oração, para fazer jejum, que nós vamos precisar. É só para nós organizarmos tudo isso, para podermos tocar essa obra de forma que nós tenhamos bom êxito. O que é que nós estamos pensando? Note uma coisa. Nós estamos atrasados porque a engenharia não entregou para nós ainda o projeto. Era para ser dezembro, passou para janeiro, passou para fevereiro e deve ser sexta-feira próxima. Senão eu já tinha trazido e colocado aqui no quadro para vocês, tá bom? Para vocês verem como vai ser. Então, mas como não veio, eu não posso ficar esperando. Por isso nós já estamos, avançando. Mas qual que é a ideia que nós temos? Primeiro fazer a terraplanagem, depois fazer um muro para proteger, colocar concertina em cima para ninguém entrar. O irmão Henrique Camargo vai colocar lá dentro um container para colocar o material lá dentro para não ser roubado. Então já vai ficar um muro com um portão e mais um container para ninguém roubar o material da igreja. Nós estamos pensando em fazer primeiro a nave da igreja e os banheiros. Porque se nós mudarmos para lá dessa maneira, nós faremos aqui como se fosse o salão social nosso. Porque eu sei que alguns irmãos estão esperando que a gente venda isso aqui. Se for necessário, nós vamos vender.
Mas eu estou pedindo para Deus que não seja necessário. Porque ninguém deve tampar uma mina onde já brotou água. E eu gostaria que essa igreja ainda continuasse em pé e fosse um ponto de culto durante a semana, um ponto de pregação. Mas a princípio ela fica sendo um salão social. Aí depois nós aumentamos a igreja, e aí aqui volta a ser igreja e a gente fica lá. Então, meus irmãos, tudo isso ainda precisa discutir com a mesa local e precisa discutir com o conselho. Mas essa está sendo a nossa visão. Eu pedi também para a arquiteta que ela fizesse uma igreja que lembrasse, tivesse traços da igreja mais antiga. Uma igreja com traços góticos, igual essa aqui, mas que fosse uma igreja moderna. Os traços fossem góticos, mas que fosse uma igreja moderna. Eu gostaria que essa igreja ficasse alta, tivesse uma iluminação verde de baixo para cima, verde por causa da igreja presbiteriana, que o logo é verde. Eu gostaria de ter um relógio muito grande na frente da igreja para chamar a atenção. As pessoas que vierem de longe, antes de chegar na fã, já consigam ver a igreja e o relógio dela. Ai, pastor, que vaidade! Deixa de ser mesquinho. Glorifica a Deus. Deus gosta de coisa bonita. Como é que é o céu, pastor? O céu é aquelas ruas de terra com buraco. Lá tem aquelas casas caindo pedaço, o telhado caindo da cabeça dos salvos. Porque Deus é humilde. Deus não está pensando nisso. É claro que está. Porque Ele não ia falar ruas de ouro, muros de cristal, iluminação dia e noite, se Ele não fosse um Deus de coisas bonitas. O feio, meus irmãos, não pertence a Deus. O feio, o horrível, o desarrumado, o sujo, o bagunçado é do diabo. Nós gostamos de coisa boa igual às coisas de Deus. Eu gostaria de ouvir um amém. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós não estamos falando aqui sobre tijolos, nós estamos falando sobre a glória de Deus. Nós estamos falando de algo que Deus quer construir através de nós, de mim e de você. Deus quer te usar, quer usar a mim e quer usar você, para nós fazermos uma nova igreja para a prosperidade. Quem é que vai casar nessa igreja? O Rafael, a Manuela, a Raquel, né? O Greg, o filho, né? A Manuela. Entendeu? Eu vou estar com 75 anos e eles vão estar casando. O Anthony. Tadinho do Anthony. E vocês que estão casando agora, vão estar com seus filhos com 15 e 20 anos, nessa nova igreja. Vamos olhar para frente. Esse bairro vai crescer tanto, mas tanto, que vai ter gente para todos os lados. A nossa igreja vai acolher todos os crentes que vieram e aqueles que vão ser salvos, porque nós vamos ter espaço. Amém? Posso continuar sonhando? Amém? Então vamos lá. Sabe aquele terreno de trás da igreja? Lá nós temos o terreno, mas atrás tem outro terreno. Nós vamos comprar. Para quê? Para fazer uma Mackenzie, para que as suas crianças possam estudar num colégio cristão e não precise ficar sofrendo com essas ideologias que estão colocando na escola comum. Amém? É essa a visão. É isso que nós buscamos. Irmãos, pastor não tem igreja. Não tem. Um dos sambalates, que passou por aí, falou assim: o pastor Marcos já vai sair daí e vai dirigir a central. Então deixa eu falar um negócio, um compromisso meu.
É claro, meus irmãos, que acima de mim tem Deus. Quanto a isso, vocês já sabem, né? Mas eu não tenho intenção alguma, de sair da Betel. Quero deixar isso bem claro. E o meu plano humano, não de Deus, o meu plano humano é envelhecer com essa igreja. E colocar ainda um pastor que eu vou treinar nessa igreja, para não haver um impacto de quando eu sair, entrar um outro e falar assim, vamos pintar de preto aqui. Tá bom? Eu estou deixando isso bem claro para vocês, porque se alguém falar alguma coisa, já sabe. Agora, Deus pode todas as coisas, Ele pode inclusive me levar antes. Não sei. Não é? Mas eu estou fazendo de tudo para não ir. Eu quero ganhar almas para Jesus. Quero ganhar almas para Jesus. Eu estou tomando remédio, eu preciso emagrecer 26 quilos, estou sofrendo. Para quê? Para melhorar a minha saúde, para eu poder estar com vocês. Eu não tenho igreja não, irmãos, é igreja de vocês. Amém? Então, ore pela obra, como Neemias orou. Disponibilize sua mão, seus talentos, recursos, como o povo de Jerusalém fez. Rejeite o desânimo, focando na boa mão de Deus. Eu convido vocês para se colocar em pé, para nós fazermos uma oração que eu escrevi. Eu escrevi uma oração e nós vamos fazer essa oração em uníssono. Tá bom? Já está no jeito? Então, agora eu vou descer que eu quero ler daqui. Todo mundo junto, tá bom? Vamos apagar. Meus irmãos, coloque o coração nessa oração. Tá bom? Ore essa oração com toda a sua fé, com todo o seu coração. Confesse a Deus o que nós vamos orar agora, que está aqui. Todos juntos. Ó Deus eterno, Criador de todas as coisas e sustentador da tua igreja, hoje nos colocamos diante de ti com corações humildes e agradecidos. Reconhecemos que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Pai, nós te louvamos, pois tudo o que temos vem de ti, e do que é teu, hoje te devolvemos. Senhor, não buscamos erguer um monumento ao nosso próprio nome, mas um santuário para a tua glória. Que cada tijolo colocado e cada recurso investido seja um ato de adoração. Pedimos que a tua boa mão esteja sobre cada operário, cada engenheiro, cada membro desta congregação. Dá-nos, Senhor, um coração voluntário e mãos prontas para o trabalho. Que a nossa unidade seja o verdadeiro cimento desta construção. Oramos para que este novo templo seja uma casa de oração para todos os povos, que nele a tua palavra seja pregada com fidelidade, que os aflitos encontrem consolo, que os pecadores sejam abençoados pela tua graça. Que esta estrutura sirva à missão de fazer discípulos e glorificar o teu santo nome nesta cidade. Ó Deus dos céus, é quem nos fará prosperar. Levantemo-nos, pois, e edifiquemos para a tua glória. A ti, ó Deus, pertence a grandeza, o poder e a honra, agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.